Eu queria falar agora com o poeta, grande Gilberto Abreu, que está relançando um livro. Você, inclusive, trouxe o livro, gostaria de mostrar, podia para o Nelsinho colher imagens. Deixa eu pegar aqui, ó. Que é Lorca, Balada Louca, que não é outro senão Federico Garcia Lorca. Federico Garcia Lorca, que é um dos mais exponenciais escritores, autores de teatro, poetas europeus. E que da teve uma Espanha, morte certamente, trágica, eu acho que ele só é menos editado do que Cervantes, né? Ah, provavelmente. Provavelmente. E há outros grandes poetas que eu homenageio no livro também, né? O Lorca ficou como tema, né? Lorca, Balada Louca, a vida é bela, mas é tão pouca, né? Mas há outros poetas que eu homenageio aí, geralmente cercados de uma tragédia pessoal, né? Antônio Machado, homenageei também outros poetas, Carlos Drummond de Andrade, Mayakovsky, né? Então, do Mayakovsky eu tenho um poema aí que vem acompanhado de um CD, inclusive. Eu estou vendo aqui, vem um CD aqui com o glorioso André Bordini. André Bordini no violino e meu irmão no violão, o João Abreu. O João Abreu, inclusive, com quem você se apresentou recentemente na TV Cultura, no programa do Boldrin. Do Boldrin. Eu estava assistindo e levei uma gratíssima surpresa. Estava realmente... Aliás, tem um poema, esse poema, na verdade, foi musicado, é de um livro anterior meu, que, na verdade, eu tinha um livro... O meu primeiro livro, que é Feto Outonal, ele surgiu, né, na época da ditadura, foi editado em 75. E aí eu senti no livro, ele era muito lírico, mas nós tínhamos o problema da censura. E pior que a censura é a autocensura. A gente introjeta. Exatamente. Os militares deixaram o poder porque introjetaram em nós a própria censura. Aí eu quis vomitar aquilo com, desculpa a expressão mais forte, e em 82 eu publiquei um livro chamado A Minha Primeira Morte, onde eu entremeio aos meus poemas, né? Eu entremeio pedaços, né, do Manual dos Inquisidores, do Manual da Caça às Bruxas da Inquisição. Inclusive, eu abro o livro com um texto que eu acho fantástico, um dos maiores da literatura mundial, que é o Grande Inquisidor de Dostoiévski, né, que está nos Irmãos Karamazov. Né? E eu entremeio poemas, né, alguns líricos também, mas alguns muito mais políticos, né? Que é como se fosse uma vingança minha da ditadura. Né? E não deixa de ser. E não deixa de ser. Vingança. E um dos poemas, né, que é o que foi musicado e que você ouviu no programa do Boldrin, é um poema que se refere à minha cidade, porque eu fui preso na ditadura por denúncias de meus conterrâneos. Então, a minha relação com a minha cidade é uma relação de amor e ódio, né? Que Qual é Passos, cidade? Passos. Sul de Minas. Né? É mais de amor que de ódio, é claro. Lógico. Né? E uma cidade maravilhosa, né? Lindíssima. Né? E o povo fantástico. Onde tem traíras, como em todo lugar, os traidores, né? Em todo lugar, todo Tiradentes precisa de um Joaquim Silvério dos Reis. Mas não havia nada de concreto contra você, não é? Mas como... Não, é porque eu fiz uma letra de uma música para o festival de Passos, era um festival de grande proporção na época, e a minha letra foi censurada, e foi julgada subversiva. E eu estudava em Belo Horizonte, e certa feita lá, numa manhã, né, de julho, numa sexta-feira de manhã, me invadiram meu apartamento e me prenderam. E eu fiquei em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Fiquei 10 dias preso. Né? Então, em 82, quando aí a resposta à ditadura, né, eu falo à minha cidade e aos meus detratores e traidores. Foram identificados. Isso. Aliás, eu nem quis, eu até poderia fazê-lo, né, identificá-los, mas eu prefiro... Nem vale a pena. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Traidores merecem ser esquecidos. Eu acho que sim. Aí no poema eu digo, né? Vinde ver-te nos meus passos, onde por onde em tuas ruas de pedra, seres paralelepípedes traçam a geometria dos desencontros. Que coisa linda, gente. Tipo, quando é que você descobriu essa vocação para a poesia? Aliás, deixa eu só fazer um parêntese aqui, uma dedicatória, muito obrigado, ao amigo Zé Fernando Chiavenato. A poesia pode não libertar, mas a liberdade não se sustenta sem ela. Isso é uma verdade. Quando é que você se descobriu para a poesia, Gil? Olha, eu comecei a escrever ainda adolescente, né?
Aliás, o primeiro concurso que eu ganhei foi um concurso de trovas de um jornal infantil do Rio de Janeiro. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Né? Aí depois continuei a escrever poemas, eu sempre liguei muito na música brasileira. Né? Acaba de sair um livro, inclusive, sobre a musicalidade da música popular brasileira. Né? E na minha adolescência foi um período áureo da MPB, né? Onde os nossos ídolos ainda são os meus. Né? Já dizia o Belchior, né? O Gil, Caetano, Chico, Vandré, né? E, sobretudo, esses autores, né, me levaram ao gosto e, sobretudo, pela musicalidade das palavras, né? Então, eu aprecio muito a sonoridade das palavras, né? Porque a nossa língua é muito sonora, né? Extremamente como sonora. As línguas neolatinas em geral. O italiano, quando fala, parece que canta, né? A espanhola também é uma língua muito sonora, a portuguesa também o era. Mas eu acho que o melhor da poesia é descobrir significados novos das palavras, né? É uma nova vestimenta. Exato. Né? Colocar uma roupagem nova, né? E isso sempre me atraiu. Então, tem alguns recursos poéticos que a gente usa, né? Por exemplo, a rima interna, né? Não somente a rima final, né? Mas a mistura de versos brancos, como o Menalton muito bem diz aí, né? De versos brancos, né? Com versos rimados, né? Eu acho que a poesia não tem mais aquela questão de separar uma coisa do que a outra, né? O Harold Bloom, que é até um crítico conservador americano, ele tem uma coisa até bonita. Ele fala de que a humanidade escreve na sua história um único poema, né? Então, que cada poeta acrescenta um tijolinho nessa estrutura. É uma explicação legal, né? Muito bonita, né? Muito bonita. Apesar que nessa história desse único poema da humanidade tem momentos elevadíssimos, né? O Cântico dos Cânticos, né? Dante Alighieri, né? São poetas, né? Superlativos. Né? Lorca Balada Louca, aonde que encontra o livro, como é que faz para comprar? Na Livraria Paraleira. Na Paraleira, ela vem no acompanhado meu site, do né? CD, né? Na internet, né? O site na internet, qual que é? Gilberto Abreu, 43. Gilberto Abreu, todo mundo localiza facilmente. Pode ser pedido via internet ou por telefone, lá no meu gabinete, né? 3607 4048. Né? E espero que você goste do livro. Mas com certeza, pode ter certeza. Gilberto, foi um grande prazer ter você aqui conosco. Tá? Há tempo já que a gente estava marcando, nunca dá certo, uma hora você viaja. Né? Eu estive aqui acho que ano passado, né? Mas a vida é assim mesmo, é corrida, né? Então, ainda bem, né? Vamos criando motivos para você nos entrevistar. Bom, e tomara que sejam sempre motivos... Esse ano ainda sai o livro da minha tese, então eu gostaria de... Qual que é a tua tese? Você falou aquela hora, eu ia te perguntar, não quis interromper. Você falou que tinha tudo a ver com... A minha tese se refere, como o grupo Paideia da Unicamp, né? Toda a tese tem que se referir, obrigatoriamente, à história, filosofia e aplicação na educação. Né? A minha tese é de filosofia da história, tá? E o que pode ser aplicado na educação, que vivemos também numa crise educacional, né? Inclusive crise de valores, por conta dessa coisa que o neoliberalismo produziu, né? Desse individualismo exacerbado, etc. Confundiu liberalidade com libertinagem, às vezes, né? Exatamente. Muito próximo, né? Então a minha tese chama-se a deserção da história. O neoliberalismo e a pós-modernidade como armas ideológicas do capitalismo global. E é um mal-estar mais do que uma ruptura. Você já está intimado. Quando sair, para vir aqui lançar. Tá. Daqui a uns 3, 4 meses eu vou. Está combinado. Gilberto, muito obrigado. Até a próxima. O Encontro.com de hoje fica por aqui. Nós voltamos.